Estou treinando aqui com ela para falar o sobrenome. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Mauro. Boa tarde. Boa tarde a todos aí de casa. É um prazer estar aqui novamente, né, para compartilhar desse assunto tão atual, né, Mauro? Com certeza. E a gente fala bastante desse assunto também, até porque é para ajudar as pessoas aí a organizar seu ambiente de trabalho, escritório, sua casa, ou mesmo um cenário, né, Sandra? Tudo isso está ligado também, né? Com certeza. Hoje, falando de organização, vai muito além do que simplesmente organizar um ambiente, organizar um espaço. A gente fala assim que a organização está diretamente ligada, Mauro, ao nosso contexto de saúde mental, né? A nossa psique também. É até isso que eu ia perguntar para você. Eu falar, Sandra, o que que essa organização, né, tem a ver com a saúde mental? Como que ela está ligada ali? Certo. Então, quando nós falamos em organização, nós devemos sempre pensar como aquele indivíduo, aquela família está inserida naquele ambiente. O que aquelas pessoas vivenciam no dia a dia e o que elas vivenciam também nas questões psicológicas e emocionais. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente pode fazer também uma menção a Carl Jung, né, que é o criador aí da psicologia analítica, e ele faz muito uma correlação com a casa, com o indivíduo que está inserido dentro dessa casa. Inclusive tem uma passagem que ele fala muito, e eu não sou psicóloga, mas gosto muito de ler sobre, ele fala muito sobre isso, fazendo essa correlação e trazendo também ao contexto a nossa própria personalidade, que também está muito ligada à nossa organização. E quando nós deixamos o nosso espaço bem organizado, automaticamente a nossa mente também fica organizada. Sandra, mas assim, como que a falta de organização afeta a nossa saúde mental? Como que ela pode fazer isso? Certo, porque nós temos hormônios, né? Vamos falar um pouquinho também aí de saúde. Quando nós estamos num ambiente totalmente desorganizado, as coisas fora do lugar, falta de limpeza, não só de organização, isso vai afetar a nossa saúde, vai afetar as questões emocionais, psicológicas, criando inclusive discussões dentro de casa, porque as coisas não estão no lugar, porque você não encontra alguma coisa quando você procura, né? E aí isso vai gerar, Mauro, também o estresse, né? Esse aumento do hormônio, do cortisol, vai gerar o estresse, porque é o hormônio do estresse. Em contrapartida, se eu organizo, deixo tudo, cada coisinha no seu lugar, eu vou liberar outros tipos de hormônios, né? O hormônio da felicidade, o hormônio do amor, que são hormônios positivos para o nosso corpo. Então, quando a gente faz uma correlação, a gente muitas vezes encontra pessoas que estão em estado emocional muito abalados, né? Porque por questões de saúde emocional mesmo. Então, a gente sempre fala, procure ajuda, inclusive de um psicólogo, que vai poder fazer essa relação daquilo que você está vivendo, daquilo que você está experienciando na sua vida atualmente. Muitas vezes as pessoas têm muitas mudanças, né, de vida, porque separam, porque mudam de cidade, mudam de emprego, ou acontece alguma questão, e isso vai refletir aonde? Diretamente na casa, no lar, vai refletir também no trabalho, na mesa de trabalho, porque tudo está interligado. E quando a gente olha para a desorganização, automaticamente a gente informa para a nossa mente aquela desorganização. Então isso vai automaticamente refletir. Mas, Sandra, então assim, a falta de organização, ela é um reflexo da má saúde mental? Também, porque se eu não estou bem, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma mudança radical, uma doença dentro da família, por exemplo, isso afeta muito a questão da organização. E aí você vai vendo que a pessoa vai refletindo aquelas emoções, o descontrole emocional, muitas vezes a dor, o sofrimento, dentro do ambiente mesmo. Então você chega naquela casa, você percebe que a casa também está doente. Por quê? Porque a casa, ela vai vibrando tudo aquilo que a gente está experienciando. Então, se você tem brigas dentro da casa, pessoas doentes dentro da casa, uma casa mal cuidada, isso automaticamente, quando a gente olha para a vida da pessoa, está refletindo exatamente aquilo que ela está vivenciando.
Mas assim, e como ser mais organizado, então, e favorecer a saúde mental? É cuidando desses detalhes todos, percebendo isso que está acontecendo dentro de casa? Sim, com certeza. Tendo essa percepção, né, para os nossos ambientes, eu sempre falo, começa a olhar a tua casa desde lá do portão de entrada. Como está o seu ambiente? Como está essa entrada? Está bem cuidada? Tem um jardim? Está bem cuidada essas flores? Como está a porta de entrada da tua casa? Porque quando a gente faz também essa correlação com a percepção e com a questão emocional da nossa psique e da nossa personalidade, a gente também faz essa correlação que a casa, o externo da casa, a frente da casa, digamos, a fachada, tem a ver como nós nos apresentamos diante da sociedade. E o interno da casa é como nós nos vemos aqui dentro de nós mesmos, no nosso interior. Então, quando nós paramos, Mauro, para refletir, para olhar como nós estamos, como está a nossa saúde emocional e mental, automaticamente a gente vai enxergar isso no nosso ambiente. Isso é muito claro, assim. Mas falando assim, em algumas tarefas básicas, Sandra, de organização, qual o impacto que arrumar a cama todos os dias pode trazer também? Porque eu lembro que a gente já esteve fazendo uma matéria sobre isso e você falou que é o primeiro, a coisa do dia ali, você já sai da cama, é deixar organizada, né? Com certeza. Se não deixar... Se não deixar, você vai informar para a tua mente essa organização. Por quê? Desorganização. Porque a cama que nós passamos à noite, quando nós fazemos essa primeira atividade de arrumar, de fazer uma cama bonita, estender os lençóis, isso vai informar para a nossa mente uma pequena atividade do dia. Então, a gente vai trazer foco para o nosso dia, a gente vai se sentir mais organizado interiormente. Então, fazer a cama, arrumar a cama pela manhã é a primeira atividade que nós devemos fazer. E aí quando você volta e chega em casa e vai novamente para o teu sono, para o teu descanso, você vai olhar para aquela cama, vai ver ela bem organizadinha, você vai ter prazer, né, de deitar nela. E outra questão, a gente vê muitas pessoas que deixam desorganização dentro do quarto, né? Muitos objetos, roupas, colocam uma poltrona que é para servir de decoração, quando vê ela virou cabideiro. Então, se você tem isso em casa, procure prestar atenção nesses detalhes, porque ali é o teu espaço de repouso, é onde você vai ser acolhido, vai passar muitas horas da sua vida, né, da sua noite, descansando. Então, procure organizar, deixar limpo, lembrar sempre de trocar os lençóis, né? Principalmente assim, lavar os lençóis uma vez por semana. Isso vai trazer esse aconchego que nós precisamos para ter uma noite de descanso e no outro dia acordarmos bem mais dispostos. Sem aquela desculpa, mas eu vou dormir de novo e vou desmanchar igual. Não pode, né? Sem desculpas. Não pode. E muitas pessoas hoje falam, mas eu já ouvi dizer que não pode arrumar a cama logo, porque a gente soa à noite, tem uma questão de saúde. Sim, mas sabe o que eu faço? Eu levanto, vou ao banheiro, vou fazer minha higiene pessoal, vou me arrumar para sair para o trabalho, enquanto isso eu deixo a cama lá. Depois eu volto e estendo. Antes de ir para o trabalho, estendo, é rapidinho, né? Você já pode deixar aí uma colcha que vai servir para ornamentar como uma cama posta, que fica tão bonita, tão agradável, travesseiros, colchas, mantas, deixam aquele teu santuário ainda mais aconchegante para um sono tranquilo e restaurador. Você falou de higiene pessoal, né? Então agora eu quero saber sobre a organização do banheiro. Quais as dicas ali, Sandra? Que esse também precisa cuidar, né? Com certeza. O banheiro tem muito a ver com a prosperidade. Então, quando nós deixamos, além, claro, da saúde, que nós não podemos deixar de citar, deixar o banheiro limpo e organizado tem a ver muito com os nossos cuidados pessoais. Como que eu deixo esse banheiro é como representa também como eu me cuido, o meu cuidado pessoal. Se eu tenho um banheiro que eu não faço a higienização correta, se eu tenho um banheiro que eu deixo tudo jogado, roupa jogada, toalha jogada, eu vou estar informando para minha mente essa mesma desorganização. E aí, se eu tenho um banheiro bonito, o mais bonito que você puder ter, não quer dizer, a gente não fala de ter o mais caro, mas ter o mais bonito que você possa fazer.
e o mais limpo e o mais organizado que você puder deixar. Toalhas bonitas, toalhas limpinhas, fazer a troca das toalhas, deixar sempre essa porta do banheiro fechada para que essa informação do banheiro não venha para o quarto, principalmente quando é uma suíte, né? E o banheiro tá com a porta voltada para dentro do quarto, deixar sempre fechadinho, lembrar de fechar a tampa do sanitário, da bacia sanitária quando for puxar a descarga. São coisas assim tão simples que impactam totalmente na nossa mente. E são cuidados assim básicos também, né? E agora, antes você estava falando do quarto, de deixar a cama bem arrumadinha e tal, mas você falou de muitas informações. Essas muitas informações seriam o quê? Tipo quadros, bichinhos, essas coisas assim presentes, um santuário, santos, essas coisas. É muita informação isso? Isso, são muitas informações. A gente sempre fala, evite levar o teu altar para dentro do teu quarto. Principalmente quem tem um parceiro, uma parceira, né? Você não vai querer que aquele teu santo, independente de qual seja a sua religião, fique ali naquele ambiente, porque a conexão com a religião, a conexão com a espiritualidade é muito grande. E o quarto é um lugar de descanso, é um lugar para quem tem um parceiro, uma parceira se relacionar. Então o quarto não é adequado você levar o teu altar. Então procure um lugar, a sala, um corredor, um lugar onde você possa colocar, fazer as suas preces, as suas orações de acordo com a tua espiritualidade. Acredita, né? Se é uma imagem e tal. Então na sala pode? Como que seria uma sala? Como organizar assim uma sala? Olha, nós sempre dizemos assim, a sala é o lugar, o living é o lugar onde nós recebemos os nossos convidados, as pessoas que nós então, né, trazemos para dentro da nossa casa, e ali mostra muito de nós. Então, quando nós vamos decorar, fazer, digamos, a organização de uma sala, geralmente nesse lugar nós colocamos quadros da família, colocamos também almofadas no sofá, mantas para trazer esse aconchego. Se é o inverno, é tão aconchegante você receber as pessoas, o tapete, as cortinas, tudo isso vai fazer com que traga um aconchego para dentro desse teu ambiente. Então, deixar os móveis numa posição, como esse sofá, por exemplo, estando de frente para a porta, porque os móveis também trazem uma informação. Tudo que nós colocamos na nossa casa, Mauro, está informando, é um arquétipo que nós chamamos. E os arquétipos, eles informam o tempo todo. Então, sempre observar que quadros você coloca na sua casa, qual imagens você leva para dentro, independente de ser quarto, sala, sempre ter esse cuidado. Quando você vai escolher uma peça, procurar olhar bem o que isso está representando, porque os objetos também têm muita ligação com aquilo que nós estamos vivendo e muitas vezes nós não observamos. Então, às vezes um quadro que representa algo muito triste, cores muito escuras, árvores secas que a gente costuma ver muito, agora parou um pouquinho na decoração, mas víamos muito isso nas decorações. Então, nós devemos trazer vida para os nossos ambientes, Mauro. Alegria, flores. Hoje, os estudos científicos mostram muito que a organização impacta na vida do ser humano, que também as flores impactam. Então, levar essa cor, né, levar essa vida, porque as plantas, as flores, inclusive vemos muito isso, nesse momento, os arquitetos trazendo a natureza para dentro do lar, porque vai fazer muita diferença. Com certeza, dá uma vida para uma casa. Mais uma vez, você também estava falando pra gente que tem que cuidar um pouco com espelhos também na casa, né? Aqueles recortes e tal. Isso, os espelhos, eles são muito bons, são muito positivos em todos os ambientes, inclusive nos quartos. Algumas pessoas falam, pode, não pode? A gente sempre fala, como você se sente? Quando você coloca um espelho no teu quarto, refletindo, por exemplo, a sua cama, qual é a sensação que você tem quando você se vê nesse espelho? Você se sente confortável? Então tá tudo bem. Se você coloca e não se sente confortável, então aí você retira ou nem coloca. E sempre colocar um espelho, Mauro, que você se enxergue por completo. Porque quando o espelho tem recortes, a imagem que nós passamos para o nosso subconsciente é de que a nossa imagem está fragmentada. Então a nossa energia, consequentemente, também está.
Tá vendo, gente? Que show, hein? Que aula nessa tarde. Mas eu vou deixar o Insta ali também da Sandra, você pode interagir com ela, lá também ela dá umas dicas maravilhosas. E se você quiser saber mais sobre isso também, esses cuidados e como você ser uma pessoa organizada, entre em contato com ela.